Calendário cheio, calendário vazio. Muitas vezes o problema da nossa produtividade diária é a nossa falta de tempo, principalmente por a gente não saber dar nome ao nosso tempo. No vídeo de hoje, eu quero te ensinar um pouco mais sobre as boas práticas para você se ter dentro do seu calendário. Antes de tudo, é importante a gente entender que tem três tipos de calendários na vida das pessoas. Aquele calendário cheio, daquelas pessoas mega ocupadas que colocam 1000 coisas para fazer durante o dia. Esse é um calendário que não te dá um espaço para descanso. Então você sai de uma reunião, já entra em outra, que já entra em outra, que já vai fazer um outro compromisso e chega no final do dia, tem aquela sensação de que não foi produtivo, justamente porque você não conseguiu trabalhar efetivamente nas atividades que você tinha para fazer. Tá certo que boa parte das pessoas que trabalham na parte de liderança tem que estar quase que o dia todo em reunião, mas ainda assim tem atividades de planejamento, de organização que acabam não conseguindo fazer em dia por conta desse monte de reunião que tem para fazer. Isso traz um cansaço enorme para nossa cabeça, suga a nossa energia e quando acaba o dia a gente não tem energia para fazer mais nada, né? Existe aquele calendário também completamente vazio de pessoas que trabalham por conta própria, que são autônomas ou assim como eu tem trabalhos assíncronos para fazer. Esse é um calendário bem perigoso. Por quê? Quando você tem uma agenda vazia, um espaço vazio, pode entrar qualquer coisa. E uma atividade que você poderia finalizar em 1 hora e meia, você acaba esticando para horas e horas e horas. Você já teve aquela tarefa de 1 horinha para fazer que durou uma tarde toda? Porque você não tinha mais nada para fazer, você vai enrolando e vai fazendo outra coisa, vai fazendo outra coisa. Esse é o perigo do calendário vazio. Inclusive, fica uma dica para você que tem problema com procrastinação. Tente colocar limites nos teus horários. Então, se uma atividade costuma te custar umas 2 horas para fazer, coloque um compromisso logo depois dessas 2 horas. Assim você vai ter uma limitação de tempo para fazer essa atividade. O calendário vazio muitas vezes tem dificuldades também para você priorizar as tarefas, saber o momento de fazer cada uma. Então é muito perigoso você ter um calendário sem nada também. E o calendário ideal, aliás, que eu julgo como ideal, que é o calendário equilibrado. Ele tem espaços, mas ele também tem seus compromissos. Espaços para você carregar suas energias, para você ter momentos sociais e também aqueles momentos de foco, de concentração, de reunião, de alinhamento. Eu gosto do calendário porque ele é muito visual. Então, se você não tem costume de usar um calendário, sugiro fortemente você utilizar qualquer um mesmo, assim, para que você tenha visão das coisas que você tem para fazer. Quando devo usar um calendário? Nosso cérebro ele não é feito para ficar memorizando as coisas. Não faça como meu pai, por exemplo, que vai tudo na cabeça dele. Ele vive esquecendo as coisas. Eu também faria isso, porque além de ser filho dele, eu sou muito esquecido. Mas graças ao calendário, eu nunca mais esqueci nada. Então, quando você deve usar um calendário? Você deve usar o calendário para você colocar os seus compromissos com data e hora. Hoje, vários calendários você consegue colocar tarefas também. E tá beleza. Mas eu sugiro que essas tarefas você organize dentro do seu checklist, dentro do seu organizador e deixe o calendário só para compromissos com data e hora. Que compromissos, Lucas? Reuniões, alinhamentos, consultas no médico, eventos, tudo que precisa ser lembrado em um determinado horário. Inclusive, no vídeo passado eu falei sobre 7 itens importantes para você ter uma produtividade melhor e saudável, e lá eu falo sobre dividir o dia em blocos. E aqui no calendário é um ótimo momento para você colocar esses blocos de atividades, de categorias. Então, por exemplo, se você quer fazer todas as atividades burocráticas, mandar e-mail, responder mensagens, fazer relatórios, você pode colocar um bloco de horário fechado para que ninguém marque uma agenda naquele momento e você consiga focar nessas atividades. Onde você pode ter um calendário? Pô, essa é a mais fácil de responder. O teu celularzinho certamente tem um calendário. O seu computador, seja Windows, seja Mac, seja lá qual for, ele vai ter um calendário nativo também. E o Google, que é o rei da informação, o rei da organização de informações, ele tem um belo de um calendário que eu super recomendo também. Hoje, no trabalho que eu tenho, a gente usa o G Suite, né? Então, é uma versão mais reforçada, assim, né? Mais completa do Google Calendário. Se você é uma pessoa mais analógica, você pode ter um planner, você pode fazer uma própria agenda, você pode comprar uma agenda física e utilizar ela. O que eu gosto, o que eu sugiro também, é que essa agenda, esse calendário tem espaços de horários, porque é bem importante você conseguir colocar e ter visão desses horários semanais. Então, aqueles calendários que tem a semana com seus horários, vai funcionar muito bem para esse tipo de coisa. Agora, se você gosta do meio digital, se ele funciona para você, se você usa Mac e iPhone, por exemplo, você pode usar o próprio calendário da Apple. Ele consegue trazer todos os e-mails para dentro e você consegue colocar tudo num lugar só. O Google Agenda também, recomendo fortemente, ele é muito bom. E existem inúmeros aplicativos que fazem isso também.
Inclusive, no Google Agenda, você pode colocar horário de concentração no G Suite. Então, se você trabalha com o Google Agenda, você pode utilizar essa ferramenta também. Mas caso você não tenha isso, você pode simplesmente criar um evento escrito hora de se concentrar e a pessoa, quando for agendar, já vai estar bloqueado. E qual a quantidade ideal de atividades e compromissos que eu posso colocar na agenda? Olha, assim como na organização financeira, seu dinheiro precisa ter nome. Se seu dinheiro não tem nome, você acaba gastando com qualquer coisa. Por isso que uma das dicas financeiras que eles sempre dão é você ter seus cofrinhos de determinadas categorias. Por exemplo, eu tenho um cofrinho só para viajar. Então aquele dinheiro, quando eu fizer uma caixinha, eu vou poder viajar sem culpa, porque é um dinheiro que não está atrapalhando minha vida. E também não vou usar aquele dinheiro com qualquer coisa, porque agora eu tenho um cofrinho só para viajar. Eu tenho o cofrinho da tatuagem. Então toda vez que eu colocar dinheiro naquele cofrinho, eu não vou gastar com outra coisa, eu vou gastar com tatuagem. Com o seu tempo, você deve fazer a mesma coisa. O teu tempo precisa ter nome, senão ele vai para qualquer lugar. Então a agenda é um ótimo lugar para você colocar nome no seu tempo. Então é legal sempre na segunda-feira você olhar como está a tua agenda, ver os dias que tem mais ou menos reuniões, tentar alocar o máximo possível para o mesmo período. Por exemplo, colocar as reuniões mais para o período da manhã ou mais para o período da tarde para deixar um bloco livre para você fazer suas atividades. Mas nunca se esqueça de ter os momentos que não tenha nada, nem o horário de concentração e nem as atividades também. Por quê? Porque você não sabe como vai ser seu dia. Vou te dar um exemplo. Na minha vida como designer, às vezes vem problema para resolver às 4, 5 da tarde ou no início da manhã. Então eu sempre costumo colocar no meio desses dois períodos as atividades. E depois eu deixo os dois tempos livres. Outro exemplo que pode acontecer. Se você olhar aqui, eu tenho um dia cheio de reuniões nesse dia. Então concorda comigo que eu não tenho muito tempo para trabalhar nas atividades? Em contrapartida, tem um outro dia que eu não tenho muitas reuniões, então nesse dia eu vou fechar esses blocos para que não tenham reuniões e eu possa focar no meu trabalho. Dessa forma eu consigo ter um equilíbrio, um dia com mais trabalho efetivo, outro dia com mais reuniões. Isso é equilibrar a sua agenda, não é que todo dia precisa ser certinho e equilibrado, mas a sua semana em geral precisa ser equilibrada. Por isso que eu gosto de olhar a semana e não um dia, porque vai ter dia que eu vou ter mais reunião e vai ter dia que eu vou ter mais atividades para fazer. Então sempre olhe tua agenda, veja o tempo que você vai ter para essas coisas e veja se faz sentido com o número de atividades que você tem. Por quê? Porque você pode negociar as suas reuniões, sair de algumas reuniões ou diminuir o número de atividades de entrega. Gosto muito de fazer isso nas segundas-feiras. Logo que inicia a semana, eu já faço as negociações de reuniões, já fecho meus horários de concentração e assim eu já fico um calendário equilibrado também. No Google Agenda da minha empresa, que é o G Suite, eu consigo ver algumas estatísticas interessantes. Por exemplo, consigo ver o tempo de hora de se concentrar que eu tenho, o tanto de reuniões que eu tenho na semana, reuniões que precisam de respostas e o tempo restante que eu tenho para trabalhar. Isso é legal porque eu consigo ver a margem que eu tenho de tempo livre, de tempo de incêndios e tempo que eu posso colocar para me concentrar também. Então veja se isso está saudável, se você tem tempo suficiente. Mesmo que você não tenha isso, tente fazer o teu próprio cálculo, sabe? O Google faz tudo para te ajudar nesse caso das empresas, mas caso você não tenha essa ferramenta, tente olhar a olho nu mesmo, ver se é o suficiente para você. O calendário é uma excelente ferramenta de organização, principalmente a organização do seu tempo. Então use com sabedoria. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Feedback também é super aceitos. Esse vídeo só está acontecendo porque tem pessoas que ajudam a contribuir com o projeto. Então, se você também quer contribuir a partir de R$1 por mês, se inscreva nos Nagolitos, o link está na descrição para o Apoia-se. E também se você quiser ver meu curso de planejamento, o Master Plan, onde você consegue fazer um planejamento da tua vida e do teu ano, o link também vai estar na descrição. Beleza? Um beijo, um queijo, até mais.